balé ou recreação? A palavra que define a diferença entre recreação e balé é planejamento. E planejamento a longo prazo. Ou seja, para vocês, pais, terem certeza de que seu filho ou sua filha estejam mesmo aprendendo o balé, e não somente brincando nas aulas, é preciso que vocês tenham certeza das qualificações da escola em que ele está matriculado. E além da qualificação da escola, é importante você saber a qualificação do professor, da equipe de professores que vai atender diretamente o seu filho, tá? Ou seja, para a criança é fundamental que a aula de balé, qualquer atividade na verdade, seja lúdica, dinâmica, atrativa. E aí o que acontece? Por que surge essa dúvida? Brincar ou dançar, né? A criança, ela ainda não tem maturidade, né? Ela tem uma pureza e uma inocência tão linda, né? Que ela ainda não sabe diferenciar a brincadeira da dança. E aí o que acontece? Quando acaba a aula de balé dela e ela vai para casa, o pai ou a mãe, alguém pergunta: e aí, como foi a aula de balé hoje? O que você fez na aula? E aí a criança responde: eu brinquei disso, eu brinquei daquilo, né? Porque o brincar para ela é muito natural, né? Mas o que acontece, gente? O pai e a mãe também não têm conhecimento do que é trabalhado no balé. Quais são as capacidades, habilidades físicas necessárias para desenvolver a técnica, o fundamento, tudo que envolve na dança, tudo que é envolvido na dança, né? E aí aquela dúvida continua. Será que ela tá só brincando? Mas ela é tão feliz. Mas enfim, vamos continuar aqui. Então, para uma equipe qualificada, que almeja o melhor que há para as crianças, o professor, aquele profissional, ele já trilhou um caminho, ele já traçou os objetivos incríveis e com uma progressão constante para cada turminha que ele vai ministrar a aula. Pensando em estratégias de ensino que vão ajudar no desenvolver ao longo da infância daquela criança. E ele vai muito além das capacidades e habilidades físicas, técnicas e fundamentos que são exigidos numa aula de balé, para se transformar num grande bailarino ou, enfim, para dançar o balé, né? O professor, ele vai além disso. Ele já planejou o que vai ser necessário para auxiliar no desenvolvimento global daquele aluno, né? Ele vai trabalhar motricidade, ele vai trabalhar ritmo, afetividade, socialização, concentração, estratégias de memorização, interdisciplinaridade, psicomotricidade, enfim, são tantas coisas legais que vai ajudar no desenvolvimento da criança, e tudo isso pensado carinhosamente para cada fase de desenvolvimento, ou seja, para cada idade o professor vai trabalhar diferente. Então, a aula que ele dá, ele pode até aproveitar o mesmo plano de aula para uma criança de 3 anos e uma criança de 5, mas existe progressões dessa criança para essa, tá? Então, no baby, ela vai fazer um conhecimento das partes do corpo, né? Então, o professor vai trabalhar as partes que ela já conhece, né? Para cada fase de idade, tá? Então, no balé clássico é dividido por idade e nível de desenvolvimento, tá? Então, o professor qualificado, ele vai saber o que trabalhar com uma criança de
2, 3, 7, 10. Porque a capacidade de cada criança é diferente. A de 10 já desenvolveu muito mais do que a criança de 2, que está começando agora. Ela cai ainda com facilidade, né? Enfim. Claro, gente, que tudo isso será trabalhado de forma lúdica e atrativa para a criança, né? Afinal, nós queremos que elas sejam felizes, que elas curtam a infância delas. Então, é de suma importância que todos os envolvidos, tá? Todos, tanto os pais quanto os professores que ministram a aula, para a criança, que eles entendam que o brincar por brincar também é muito importante, tá? Mas a criança já faz isso em casa. Ela já faz isso com os coleguinhas, com os vizinhos, com os familiares, né? E é importante que ela faça isso sozinha. É importante que ela descubra o mundo, que ela explore o que ela é capaz de fazer, tá? Mas aqui na escola de balé, cada atividade deve ser pensada com carinho para ajudar no desenvolvimento geral, no desenvolvimento global da criança. E a brincadeira, o jogo, a dinâmica que aquele professor vai usar, né? Ela é apenas uma forma, um veículo para alcançar, para chegar lá no resultado final. Seja a dança ou a qualidade de vida através da prática saudável do balé clássico, tá? Ou seja, para você ter certeza, pai, que você está numa escola de qualidade, tá? Quando você perguntar para o professor, mas por que essa atividade? Por que essa brincadeira? O bom professor, ele vai saber explicar a importância daquela atividade, daquela brincadeira, né? Daquele jogo que ele usou, ele vai saber te explicar o porquê ele usou aquilo para o desenvolvimento geral da criança e as habilidades fundamentais essenciais para a vida dela, tá? E esse professor, ele também vai saber explicar o porquê que ele fez aquela brincadeira, aquele jogo, aquela atividade, com todo carinho, cuidado, para a criança se desenvolver nas aulas de balé. E, de fato, transformar aquela brincadeira, aquela movimentação, num passo técnico lindo de dança. E aí vem a construção da técnica, da beleza, que vai encantar a todos nos palcos mais pra frente. Mas é isso. Então, para a criança, ela tem que sentir que ela está brincando, porque assim vai ser divertido.